Alô, amigas e amigos da TV Taperá, você que nos acompanha através do Facebook, Jornal Taperá, Instagram, @Jornal Taperá e através do YouTube, TV Taperá. Você já deve ter notado que, principalmente em relação aos antibióticos, né, nós estamos tendo muita falta. E aí o risco, né, do insucesso do tratamento aumenta. E por que está faltando principalmente antibiótico? Porque o maior, né, exportador de medicação é a China. E a China está atravessando um período muito difícil por causa da Covid, né? E empresas não estão trabalhando, né? E também associado à questão do lockdown da China, nós estamos tendo essa questão da guerra da Ucrânia com a Rússia. Todos esses fatores externos, quer queiram, quer não, né, atrapalham o abastecimento dos insumos para que, por exemplo, o Brasil possa estar fabricando os medicamentos e, com isso, evitar o desabastecimento nas farmácias. Mas, infelizmente, essa é a realidade. Então, o médico, por exemplo, em relação aos antibióticos, né, ele diagnostica uma doença. Quando ele vai prescrever um antibiótico, ele vai optar pelo melhor antibiótico que ele acha que é o recomendável para aquela doença. A partir do momento que não se encontra a melhor opção, então ele é obrigado a substituir a receita por outro tipo de medicação que, como eu falei, não seria a melhor opção. E aí o risco do insucesso é maior. Então, nós estamos realmente atravessando um período muito difícil, né? E com o risco daquelas doenças, né, de terem um sucesso no tratamento, a gente demorar mais tempo para ter o sucesso no seu tratamento. E, logicamente, a família fica preocupada, porque é mais tempo de antibiótico, né? Não vê aquela melhora mais rápida, mas, infelizmente, é a situação, né, do país que estamos atravessando. Isso aí é um problema global, é um problema mundial. Ao lado da dificuldade, né, de se encontrar o antibiótico, eu gostaria de reforçar, né, uma orientação. Agora, essa orientação é uma orientação para você que trabalha na farmácia, a você, né, que atende os consumidores. Eu tenho recebido, né, algumas devoluções de receituário dizendo que precisa do carimbo médico, tá? Então, o paciente vai até a sua farmácia, apresenta a receita, né? E aí o balconista fala: não, o antibiótico só pode ser vendido com receita médica. Então vamos ver se nós conseguimos ajudar mais uma vez, né, essas farmácias. Primeira coisa, se o médico tem, vou usar o exemplo do meu receituário, se está descrito o nome do médico, o número do conselho e o endereço, não há necessidade de nenhum carimbo. Lembre-se, para que é que serve o carimbo? O carimbo serve para identificar o médico. Por exemplo, se eu trabalhasse num posto de saúde ou numa clínica que não fosse a minha, aí sim, quando a gente trabalha em locais que, né, são vários médicos atendendo, por exemplo, posto de saúde ou alguma clínica, então sim, então não tendo a identificação
do médico que está prescrevendo, aí precisa ter o carimbo para a farmácia saber qual é o profissional que está prescrevendo aquele medicamento. Repito, quando no receituário estiver o nome do profissional, o número do Conselho de Medicina e o endereço, não há necessidade de carimbo nenhum. Pelo amor de Deus, não mande o cliente de volta para o serviço médico, porque isso aí é falta de informação ao estabelecimento comercial. Outra coisa, na verdade não precisa ser carimbo não. Se o médico não tiver o carimbo, se ele escrever com letra de forma que dê para o balconista ler a receita e ter o número do Conselho de Medicina, não precisa carimbo. Repito, carimbo ou escrita com letra de forma é apenas para o nome do médico ser legível para quem vai vender o medicamento saber o nome correto e o número. Foram algumas receitas, né, que a gente tem recebido e a farmácia, né, tem farmácia de rede grande, tá? Tá acontecendo isso. Então o que eu faço? Eu falo o seguinte, faz o seguinte, vai numa outra farmácia e veja se eles vão exigir isso, tá? Outra farmácia vende normalmente porque outras farmácias estão bem orientadas. Então você que é farmacêutico de certos estabelecimentos, né, orientem os balconistas nesse aspecto de que carimbo é uma exigência apenas para identificar de uma forma legível o nome do profissional. E se não tiver carimbo, e se tiver em letra de forma, também tem a mesma validade. Isso é orientação do Conselho Federal e Regional de Medicina. Correto? E mais uma vez, se no receituário estiver identificado o médico e o endereço, não precisa nada disso. Tá certo? Então, estou aproveitando essa questão do problema da falta do medicamento para também dar orientação para os estabelecimentos de farmácia que haviam as receitas médicas. Agora, deixei agora para o final uma questão que está me preocupando muito e eu tenho certeza absoluta que está preocupando outros médicos. É o aumento do número de casos da Covid. É muito grande, gente. Nós que trabalhamos em pronto-socorro, né, consultório, né, é grande o número de casos da Covid que nós estamos diagnosticando. E eu sempre tomei um cuidado muito grande para não causar nenhuma notícia de pânico, tá? Então, isso aqui não tem intuito, objetivo nenhum para levar pânico a ninguém, mas é um alerta. É um alerta principalmente, né, para as autoridades sanitárias. Veja, começou praticamente o outono e o governo estadual, né, liberou a máscara. Falou, olha, não precisa usar máscara mais, né? Aí o que acontece? Acontece isso. Principalmente em escola, que o ambiente é fechado, né?
município e estado não providenciaram o quê? Aquela precaução de 2 anos atrás que eu estou falando, que era para diminuir o número de alunos ou então adaptar numa classe, né? Perfeitamente adaptável no sentido de preservar a segurança do aluno e do professor. Não diminuir o número de alunos, o espaço físico continuou o mesmo, agora, máscara aboliram e justamente num período onde o micróbio de doença respiratória aumenta na estação do outono e do inverno. Então, sinceramente, eu não sei como é que o pessoal consegue fazer ciência indo contra a própria natureza, tá? Então, fica muito difícil, né, de a gente entender o que essas autoridades, né, esses cientistas estão querendo. Abolir a máscara no período do inverno, do outono e do inverno, pensando que o micróbio no outono e no inverno tiram férias também. Pelo contrário, é o período que tem mais micróbio. Voltam à escola, né? Veja o número de crianças que deixam de ir na escola por causa da tosse, né? Se está tossindo, não pode ir na escola, tá? E aí, o que nós temos? Né? A criança está com doença respiratória, vai para a escola, não melhora, né? Tem que ficar 15, 20, 30 dias fora da escola, né? E aí, agora estão vendendo o teste da Covid para fazer em casa. O que acontece? Eu faço o teste em casa, dá positivo, por exemplo. Aí eu não vou, o quê? Eu não vou fazer a notificação no serviço de vigilância epidemiológica. Conclusão: os dados estatísticos ficam todos o quê? Todo capenga, porque não tem a notificação. Então vocês viram a bagunça que tá? Então hoje em dia não dá nem para falar em número de Covid. Por quê? Porque tem muita gente que faz o teste em casa e dá positivo, vai no médico e fala, deu positivo, tá? E daí as autoridades municipais ficam sem saber quem está com Covid e o número de casos da Covid do seu município. Viu que bagunça que está a nossa saúde? Tá? Mas veja bem, isso não é culpa de secretário municipal, não. Tá? Eu estou falando isso porque daqui a pouco estão falando, o secretário é o município. Não, nada disso. Tá? Isso aí vem o quê? Vem do governo do estado, né, e do governo federal. Tá? Então, essas liberações, né, precisaria ser autorizada pensando, né, nesses casos aí de que nós não vamos ter notificação. Já quando tinha notificação, nós já tínhamos problema de não fazer teste. Muitas pessoas que tinham Covid não faziam teste. Então, gente, o que nós temos que ter? Nós temos que ter tranquilidade. Primeira coisa, gente, consciência que está aumentando o número da Covid. Tá? Se quiser fazer teste em casa, faz. Se quiser fazer teste na farmácia, faz. Se quiser fazer teste no laboratório, faz, tá certo? Para diagnosticar a Covid. Mas a estatística que sai em jornais, né, televisão, isso tá tudo furado, tudo furado. Não dá para mais acreditar em nada, tá? A única coisa que dá para dizer a você é o seguinte: nós que trabalhamos à frente do serviço, a gente sabe que está aumentando muito. Então já não basta a dengue, já não basta o H1N1 e ainda com a Covid, tá? Então a situação é muito preocupante. Então lembre-se, Covid está aumentando. É por isso, gente, precisamos rever essa questão da máscara. Nós precisamos rever a questão da aglomeração em locais que não precisariam ter aglomeração.
Tem muitos locais que precisariam ter aglomeração por questão de trabalho, né? Por questões assim de emprego, né? Que antigamente falaram que não podia se juntar. Mas o que nós temos que fazer é o seguinte, gente. Vamos continuar evitando aglomeração. Vamos usar a máscara. Vamos fazer com que nós mantemos o distanciamento quando a gente vai em mercado, quando a gente vai em locais. Tome cuidado com isso, mesmo que as autoridades governamentais, né, queiram fazer aí um bem bolado na cabeça deles, vale a pena a gente ter a precaução e ter a consciência de que a Covid está por aí, dengue está por aí e o H1N1 também está por aí, porque nós estamos nessa época do inverno. Então, gente, atentem para esse detalhe, tá? Então, só resumindo, usem máscara, mantenham a distância que puderem, o máximo que puderem, mantenham, né, o isolamento sempre que possível, tá certo? Outra coisa, né? Problema dos medicamentos é isso que eu falei. Infelizmente, nós temos que enfrentar. E segundo, né, outra coisa, é que as farmácias atentem para essas orientações para que o paciente, né, principalmente aqueles pacientes que não têm veículo próprio, né, vai até a farmácia, né, é obrigado a voltar porque exigem erroneamente o carimbo médico, aí tem que voltar para a clínica, né? Aí volta de novo para a farmácia. Então nós temos que colocar no lugar do paciente, né? Todos nós temos que colocar no lugar do paciente para a gente fazer o seguinte: quanto mais pudermos facilitar a vida deles e menos complicação, né, é melhor para todo mundo. Uma boa orientação, né, uma boa comunicação no trabalho é fundamental para que nós possamos diminuir o sofrimento, né, de todos aqueles que necessitam, né, nesse período mais intenso do inverno, de uma atenção redobrada. Essa é a mensagem de hoje, né? Eu gostaria que, se vocês puderem compartilhar, né, esse programa com outras pessoas que porventura não tenham oportunidade de assistir, né, possam também assistir esse programa. Eu tenho certeza absoluta que vai ser de muita importância, né, de fazer com que as pessoas tenham consciência, né, do cuidado que precisamos ter nesse período, como eu falei, do aumento do índice da Covid. Certo, gente? Muito cuidado, usem máscara, evitem a friagem, lembre sempre da vovó, a friagem, né? Tomar cuidado, o agasalho, mudança de tempo, né? Evitem de ficar saindo à noite aí sem muita necessidade, tá certo? E essa é a recomendação. Até o próximo programa.